Olá! Neste trabalho, vamos apresentar alguns materiais com potencial de mudar a maneira como as construções civis modernas são idealizadas. Ao longo dos anos, novas técnicas construtivas e normas reguladoras incentivaram uma exponente melhora nas práticas que favoreceram o desenvolvimento do setor. Com o avanço da tecnologia e pesquisas, materiais inovadores têm surgido no mercado, apontando para uma nova era, focada em unir a mais alta tecnologia com os mais altos níveis de sustentabilidade. Então, dessa forma, a gente trouxe alguns materiais empolgantes e de potencial uso na construção civil. E a gente tem aí como exemplo a madeira translúcida, tijolo antipoluição, hastes de cabicoma, espuma de alumínio, concreto marciano, hidrocerâmica, concreto receptivo e o bioconcreto, que iremos detalhar melhor posteriormente. Antes de falarmos do bioconcreto em específico, temos que entender como é o processo de produção do concreto convencional e sua aplicabilidade. Segundo o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, o concreto é o material mais consumido no mundo, atrás apenas da água. Porém, o que poucas pessoas sabem é que o concreto tradicional apresenta diversas falhas, como rachaduras, trincas e fissuras, sendo corriqueiramente submetido à manutenção. O concreto é composto por 3 elementos principais: cimento, areia e brita. É importante que o profissional responsável pela sua produção se atente às proporções exatas. Caso contrário, a massa ficará com textura irregular e difícil de operar, ocasionando falta de sustentação e resistência da parede. Por exemplo, um traço de 1x2x3 deve respeitar a ordem de uma parte de cimento, 2 partes de areia e 3 partes de brita. Para traços feitos em betoneira, a ordem deve ser a seguinte: primeiro, a brita, para limpar resíduos anteriores. Uma parte de água, para limpar a brita e aumentar a aderência da massa. Cimento, outra parte de água, areia e a parte final da água. Nesse sentido, trouxemos a equação química de composição do cimento, a fim de compreender como esse elemento fundamental para a fabricação do concreto é produzido. Consiste na junção de carbonato de cálcio, calcário e clinker. O clinker é constituído por compostos silicatos e aluminatos, como o silicato tricálcico, responsável pela resistência inicial do cimento e pelo calor de hidratação, reagindo nos primeiros 7 dias. O silicato de cálcico, que entra em ação logo após o anterior, garantindo resistência e sustentação em idades mais longas. Temos o aluminato tricálcico, que reage intensamente nos primeiros momentos da hidratação, com participação fundamental na elevação do calor de hidratação e tempo de liga. Por último, o ferro aluminato tetracálcico, que confere a estabilidade química ao composto. Mas como o cimento endurece? Antes da liga, as ligações são formadas predominantemente por forças de Van der Waals, variando entre dipolo induzido e dipolo-dipolo. As forças intermoleculares presentes nas ligações são muito intensas, tornando as substâncias constituintes do concreto pouco ou nada voláteis. Sendo assim, as ligações tendem a se unir e compactar através da união intermolecular, levando à perda de plasticidade da pasta. As reações de hidratação do aluminato tricálcico produzem compostos intermediários que posteriormente formam aluminosilicatos hidratados. Com a presença de sulfato de cálcio, CaSO4, é formada uma substância chamada etringita, que é óxido misto de cálcio, alumínio e ferro hidratado, comumente associado a íon sulfato. A formação de etringita tardia é uma das principais causas de fissuras no concreto, nas construções civis. Isso se deve ao fato de que, quando a etringita está dentro do concreto, ocorre aumento de volume, o que requer umidade no ambiente, sulfato no meio ou no próprio cimento e fissuras pré-existentes na estrutura, resultando em degradação progressiva e aumento da permeabilidade. O clinker, usado para produzir o concreto, é um material granular, rígido, constituído de diferentes matérias-primas, moídas e misturadas, que,
quando submetidas a elevadas temperaturas, se transformam em rocha calcária mostrada na imagem. Logo após, o material é introduzido em um forno rolativo, onde é aquecido a 1450 graus Celsius. Esse processo é chamado de clinkerização. Com o clinker pronto, ocorre o processo de calcinação, que consiste na decomposição térmica do calcário presente no concreto, transformando-se em cal virgem e liberando o gás carbônico. Agora, vamos nos aprofundar no bioconcreto, material futurista que promete suprir as expectativas de vida útil das edificações e solucionar as anomalias patológicas que o concreto convencional possui. O bioconcreto é uma inovação desenvolvida em 2009 na Universidade de Tecnologia de Delft, pelo microbiólogo Henk Jonkers, juntamente com sua equipe. Esse material apresenta as mesmas características do concreto tradicional, mas com um acréscimo muito importante: a autorregeneração. Ela é uma mistura do concreto que já conhecemos, bactérias e lactato de cálcio. O grande segredo é a utilização das bactérias, mas não uma qualquer. A bactéria usada é a Bacillus pseudorhinus. Elas são capazes de habitar em ambientes inóspitos e com pH acima de 13, tendo em vista que a maioria das espécies sobrevive em pH um pouco acima de 10. Por isso, são perfeitas para habitar no concreto, que possui pH entre 12,6 e 13,5. Essa bactéria também é capaz de formar endósporos, que são estruturas rígidas de sobrevivência, quando ela se encontra em condições desfavoráveis e antirreprodutivas. Essas características lhes conferem o poder de sobreviver sem oxigênio por mais de 200 anos. A reação começa quando as bactérias são despertadas de sua inércia pelo contato com a umidade. Elas começam a consumir o lactato de cálcio e, logo após a digestão, liberam carbonato de cálcio e ácido lático. O carbonato de cálcio, comumente chamado de calcário, é o responsável por preencher as estruturas danificadas, selando a fissura até que estejam totalmente fechadas. O preenchimento não tem limite de comprimento e cobre até 8 milímetros de largura. De acordo com as pesquisas, o material não provoca redução da resistência e nem altera as propriedades de endurecimento do concreto. Um ponto fundamental nas construções civis atuais é seu impacto ambiental. Nesse sentido, o bioconcreto é o material mais otimista para a diminuição desses impactos. Durante todo o processo de fabricação do concreto, ocorre alta emissão de gases poluentes, principalmente na etapa de produção do clinker. Segundo estudos, o processo de calcinação também é um dos principais fatores responsáveis pela disseminação de CO2 no ambiente. De acordo com esse estudo, a cada 1.000 kg de calcário consumidos são gerados 560 kg de óxido de cálcio e 440 kg de dióxido de carbono. Indo além, estima-se que a indústria, para produzir 1 tonelada de clinker, emita entre 800 e 1.000 kg de CO2, incluindo ainda o gerado na decomposição do calcário. Segundo o Instituto Britânico Chatham House, só em 2016 a produção global de concreto gerou aproximadamente 2,2 bilhões de toneladas de CO2, equivalente a 8% do total mundial. Nesse sentido, o bioconcreto seria fundamental na diminuição da produção de concreto e, consequentemente, na diminuição da emissão desses gases. Isso seria possível porque estruturas de concreto devem passar por manutenção constante, já que o surgimento de fissuras e rachaduras é previsível. Sendo assim, o bioconcreto, com sua propriedade regenerativa, viria para reduzir ou aniquilar a necessidade de supervisão constante nas construções, acarretando uma diminuição de custo de cerca de 4 bilhões de dólares apenas na Europa. O bioconcreto também pode ser usado em edificações onde há grande ocorrência de atividade sísmica, já que esses eventos podem provocar rachaduras em estruturas de concreto. Outro benefício importante é para países com variações de temperaturas, como o Brasil, que requer a utilização de estruturas reforçadas para suportar tais mudanças climáticas sem interrupções em suas funções. Como último exemplo de deteriorização, temos a calcinação posterior. Ela provoca perda de resistência e mudança de cor do concreto, como podemos observar na imagem à direita. Ela faz com que o concreto comece a esfarelar. Isso ocorre porque o calcário responsável por boa parte da resistência do material é quebrado e transformado em cal virgem e dióxido de carbono.
Pensando nisso, o bioconcreto seria uma grande alternativa para combater esse processo, já que as bactérias são responsáveis por produzir o calcário, viabilizando o preenchimento da fissura. É importante não confundir a calcinação mostrada anteriormente com essa. A antecedente consistia em um processo no estágio de produção do concreto. O fenômeno recente descrito se refere à deteriorização da estrutura já alocada. A longo prazo, o bioconcreto pode gerar uma economia de bilhões de dólares na manutenção de construções civis. Apesar da visão futurista tentadora, o grande desafio da implementação desse material é seu custo, que poderia elevar drasticamente o valor de construções. Segundo o jornal The Guardian, o metro cúbico do concreto convencional custa por volta de $80, R$ 446,81 com a cotação atual. Já o bioconcreto custa mais de $110, R$ 614,33, cerca de 40% de aumento. Porém, essa desvantagem pode ser compensada se pensarmos que anualmente são gastos 6,8 bilhões de dólares, 37,8 bilhões de reais, para reparar edifícios. Outra notícia animadora é que a equipe do inventor do material já está desenvolvendo um nutriente à base de açúcar para alimentar as bactérias, diminuindo os custos de produção, já que o grande contribuidor para o custo elevado é justamente o lactato de cálcio. Dessa maneira, é possível concluir que esse material é, sem dúvida alguma, um dos mais animadores para a construção civil na última década. Sua implementação é um passo muito importante e seguro para as edificações modernas, sendo de alta relevância na manutenção e preservação dos recursos ambientais que ainda nos restam. Buscamos mostrar com esse trabalho a importância da pesquisa e tecnologia no mundo moderno, bem como sua crescente evolução. Essa é nossa equipe, composta por 4 integrantes, e aqui estão algumas referências usadas para a idealização desse trabalho. É isso, espero que tenham gostado.